Eu queria dar as boas-vindas a todos nessa primeira painel da tarde. É o painel mais desafiador, porque o almoço tem um efeito soporífero, de modo que isso obriga os que estão na mesa a serem breves, serem mais interessantes, para que vocês possam continuar interessados. De modo que eu creio que, sem outras delongas, eu daria início a esse painel. Estamos os três aqui. À minha esquerda, Mônica Hirst, que tem um currículo que todos conhecemos, extenso, diversificado, denso e prestigioso, entre os quais títulos dela está uma pessoa a quem eu quero um infinito bem. A Flávia de Campos Melo, ao meu lado aqui, que também atuará como moderadora, ela que vai controlar o tempo e vai estabelecer certos parâmetros. E eu mesmo, que estou aqui para fazer certos comentários, em que eu pretendo não exceder os 20 minutos que me foram concedidos e dizer nesses 20 minutos, espero, o essencial. De modo que agradeço a todos a presença. Se os que estão nas alas laterais viessem para o centro, a minha capacidade de vê-los fica mais facilitada. Mas isso é apenas um convite, não é uma imposição. De modo que isso é apenas uma instigação afetuosa. De modo que vamos começar. O nosso tema deste painel é o número de organizações internacionais, os agrupamentos internacionais, as alianças, como é que o mundo hoje se agrupa, se coordena e se arranja internacionalmente. E eu creio que talvez o primeiro orador seria quem? Você, que agora... Eu mesmo? Sou eu. Mônica, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada, embaixador Zambuja, muito obrigada, Sebre. É sempre um prazer poder estar participando de uma atividade organizada, auspiciada por essa instituição, pelo Centro, e essa, sem dúvida nenhuma, tem um sentido de oportunidade e, claramente, de reflexão sobre o que está acontecendo nesse momento, do ponto de vista de uma nova realidade, de uma nova etapa de coalizão, de mobilização, de coordenação entre os países que integram a comunidade internacional e, particularmente, o que nós agora chamamos, não sei por quanto tempo, porque eu não sei, não tenho muito claro quanto tempo se leva emergindo, e até em que momento já é um emergido, e então como é que nós vamos estar rotulando essa categoria de países que já passou, inclusive, por diferentes rótulos em outras etapas. Mas isso é uma discussão semântica para outro momento. O que eu queria, nesses 20 minutos que me cabem, é desenvolver algumas reflexões, na realidade são 5, vinculadas ao tema que me foi designado. O primeiro tema tem que ver especificamente com a questão do sentido político da presença dos emergentes no sistema internacional. O segundo será uma discussão brevíssima sobre as coalizões que observamos hoje em dia, as que, enfim, poderemos vir a observar, mas, enfim, já existiria uma espécie de caracterização que se pode fazer sobre os conteúdos e os conteúdos políticos dessas coalizões, independentemente dos espaços em que elas atuam. O terceiro ponto seria relacionado ao impacto dessas coalizões nos âmbitos multilaterais. O quarto, que me interessa desenvolver, que eu acho que é uma dimensão sobre a qual se fala menos, que é justamente como o resto dos membros da comunidade internacionais observam e reagem a essa nova realidade desta coalizões e alianças de emergentes e dos próprios emergentes em si. E o meu último ponto seria focar como esse conjunto de novos, ou de atores renovados e reagrupados, atuam num espaço específico, num campo específico, que é a da cooperação internacional e, particularmente, da cooperação para o desenvolvimento. Muito bem. A questão do sentido político da presença dos emergentes no sistema internacional. Quer dizer, aqui existiriam alguns pontos, rapidamente, que eu sublinharia.
O primeiro é que esse sentido político está muito vinculado à possibilidade de fazer uso político das transformações geopolíticas e geoeconômicas em curso do sistema internacional. E, nesse caso, não há nenhuma dúvida, sobre isso já se falou essa manhã, mas eu quero só vincular esse ponto a este ponto, que é a nova importância da Ásia, e particularmente China e Índia, como sendo, digamos, os motores dessas transformações geopolíticas e econômicas. O segundo elemento que nós vinculamos também digamos, a essa oportunidade tem a ver justamente com uma capacidade, algo que essa manhã se comentou, a aliança na contestação, né? Quer dizer, tem a ver com a capacidade, um tipo de reação aos excessos cometidos pelo ideário liberal dos 90. Né? E justamente como se cria uma capacidade de reação, um vocerio, e um vocerio minimamente coordenado que propõe o que nós poderíamos chamar, ou que se identifica no que nós poderíamos chamar uma espécie de neo-keynesianismo do Sul. Né? O Estado, obviamente, valorizado, o Estado como agente de desenvolvimento e não apenas como provedor de bens públicos sociais, como é, digamos, a concepção mais clássica do keynesianismo no século passado. O terceiro elemento que também permite essa presença é justamente o fato de que os emergentes aparecem vinculados como consequência da ampliação de um espaço de manobra em negociações internacionais, mas também são causa, ou seja, existe acá uma dinâmica onde nós, Brasil, e junto com os nossos novos colegas, parceiros, estamos, ao mesmo tempo, nos beneficiando e, ao mesmo tempo, estimulando essa ampliação, essa possibilidade de um espaço mais laxo de negociação, porque propomos visões diferentes da agenda, porque pensamos em modalidades diferentes de coalizão e de negociação. O outro elemento que também permite, digamos, entender esse sentido político tem a ver com a própria reconfiguração da ordem internacional, a transição em que supostamente nos encontramos a um multipolarismo que é claramente favorável e favorecido pelos emergentes, estimulando, então, as coalizões e as alianças. E o que eu queria sublinhar aqui, introduzindo o que eu chamaria uma nova horizontalidade. Né? Ou seja, conhecemos uma horizontalidade muito bem estabelecida, principalmente a partir do fim da Segunda Guerra, entre o Norte, mas essa nova horizontalidade é diferente. Ela não comparte valores, interesses e lealdades as mesmas que aglutinam as alianças Norte-Norte. Elas são muito mais vinculadas a uma circunstância, muito mais vinculada a um princípio de uma nova forma de identificação dentro da comunidade internacional.